Essa questão do despertar envolve a compreensão direta de diversos outros assuntos. É interessante aqui essa colocação. A palavra compreensão não significa o entendimento intelectual, mas é exatamente o fim da necessidade de uma aproximação meramente verbal do assunto, teórico ou conceitual do assunto. Aqui a compreensão consiste exatamente na finalização daquela dada coisa. Repare que quando você tem um problema, esse problema termina quando ele é compreendido. Tudo é um problema até que deixa de ser um problema. Isso deixa de ser um problema quando é compreendido. Se há uma compreensão, o problema termina. Assim, esses assuntos que nós abordamos aqui no canal são assuntos para uma compreensão, porque eles se mantêm como um problema até serem resolvidos. Quando são resolvidos, não são mais um problema. Existe uma questão aqui que é um problema que nós precisamos compreender. Isso envolve essa questão também do despertar, porque precisamos terminar com essa ilusão, com essa forma de pensar a respeito desse assunto de uma maneira equivocada. Aqui a questão é a autoconsciência. Repare que as pessoas usam com muita liberdade essa expressão. Mas qual é a verdade da autoconsciência? A autoconsciência é a consciência do eu. Quando é que você tem ciência de alguma coisa? Quando está presente o conhecimento daquilo. Se há um conhecimento sobre aquilo, você tem autoconsciência. Esse conhecimento sobre aquilo é a presença de uma consciência, que é a consciência desse eu, sobre aquela dada coisa. Assim, existe uma ilusão presente em torno dessa expressão. A ilusão consiste na ideia de que nós necessitamos de autoconsciência para uma vida em completude, em prosperidade, em abundância, em realizações externas, em felicidade. Tudo isso que acabamos de colocar é exatamente o que a mente busca. A mente procura isso. Nós vivemos numa constante procura destas coisas. Acreditamos que na prosperidade, na abundância, na realização de sonhos, dos nossos projetos, encontraremos nisso a tão sonhada, idealizada felicidade. A ideia por detrás desta autoconsciência é de execução de algo, de realização de algo. Há sempre por detrás disso um conceito em nós de que o futuro é o elemento fundamental. Há sempre essa ideia, a ideia da necessidade do futuro. Assim, nós estamos constantemente nesta consciência. E agora vamos tocar nisso aqui com você. Aquilo que nós chamamos de consciência também comporta esta autoconsciência. Na verdade, são expressões diferentes para a mesma coisa.
Quando você está consciente, você tem a presença da consciência. A presença dessa consciência é a autoconsciência. E o pensamento geral é de que nós estamos vivendo nesse alguém, nesse mim, nesse eu, fazendo uso desses recursos, desta consciência ou desta autoconsciência para a realização do amor, da paz, da liberdade, da completude, da felicidade. Aqui com você nós estamos dizendo de uma forma clara para você. Nós não necessitamos desta assim chamada consciência do eu, desta consciência autoconsciente para a completude da vida, para uma visão de totalidade da vida, para a realização da felicidade, do amor e da liberdade. Isso porque é exatamente esse modelo de autoconsciência, que é a consciência do eu, que está nos colocando dentro de uma limitação, que é a limitação desta ego-identidade. Isso porque a nossa vida, ela está se situando no pensamento. Ela está se movendo no pensamento. Olhe para você. Tudo que você tem sobre quem você é, tudo que você tem sobre a vida como ela acontece, tudo isso está presente em razão do pensamento em você. É o pensamento o elemento principal em cada um de nós, nesta consciência do eu, nesta autoconsciência. E não percebemos a limitação disso. E não nos damos conta da verdade sobre isso. A verdade de que nos deparamos aqui nesta condição, na condição da limitação do tempo. Você se vê como alguém presente na vida. Assim tem você e a vida. Mas o que você tem sobre isso são pensamentos. Todos os pensamentos que você tem sobre a vida são pensamentos dentro dessa limitação típica do modelo do conhecido. Todo pensamento em você retrata em você, acontece em você, lhe dando da vida uma visão limitada, uma visão que se assenta nas experiências passadas que você já viveu, que você já aprendeu, que você já entendeu. Assim, tudo aquilo que você entendeu, tudo aquilo que você intelectualmente compreendeu, que ficou nesse nível de compreensão de palavras, de conhecimento, de memória, hoje em você é parte de um movimento que o pensamento estabeleceu como sendo a verdade. E, no entanto, você aqui se depara com uma limitação. Isso porque o pensamento não lida com outra coisa, a não ser com o passado. E o passado não é a vida em sua totalidade. O passado é a memória de experiências específicas desse que experimentou tudo isso, que é o experimentador. Esse experimentador é você. Mas você é só uma ideia que o pensamento formula
sobre quem você é. Esse é o eu. Percebam a implicação disso aqui. Tudo que você tem sobre a vida é aquilo que esse eu conhece sobre a vida. Mas o que esse eu conhece sobre a vida são as experiências pelas quais ele passou. Assim, tudo que você tem sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o outro, se assenta no modelo do pensamento. E esse modelo do pensamento é algo que lhe situa como alguém presente no tempo. Você usa a expressão eu estou aqui. Essa expressão representa apenas uma ideia de uma entidade presente aqui, que veio do passado e que está indo para o futuro. Esse aqui, esse passado e esse futuro é algo linkado a essa imaginação do pensamento, que nós chamamos de tempo. Sim, todo tempo é uma imaginação do pensamento. Olhe para si mesmo. Sem o pensamento, você não tem o tempo. Quando não há um único pensamento em você, não existe o tempo. Observe como é simples isso. A noção de tempo surge com a presença do pensamento. É aqui que temos situado nossa vida. Essa nossa vida é a vida da autoconsciência, desta consciência do eu. Descobrir o que é olhar para isso. Descobrir o que é investigar tudo isso. É compreender como a mente funciona. Porque a mente é o produto do tempo. É o resultado do tempo. Todas as experiências pelas quais você passou no tempo cronológico, nesse ontem, é o que foi registrado como memória. Essa memória é a base do tempo. Porque essa memória é o pensamento. Assim, o pensamento cria o tempo psicológico. Veja, nós temos o tempo cronológico, as experiências que você viveu ontem, viveu no tempo cronológico. Mas o pensamento capturou essas experiências, registrou isso como memória, como lembrança, como pensamento, e construiu o tempo psicológico. Então nós temos o tempo cronológico e temos esse tempo que o pensamento construiu, que é o tempo psicológico. Nesse tempo psicológico, o pensamento criou uma identidade presente, que é esse experimentador, que é esse que se lembra, que se recorda, que também é o pensador. Então repare essa complexidade psicológica em que nós nos encontramos. Essa complexidade psicológica é esta autoconsciência. Esta autoconsciência é a consciência do eu. Algo que está presente em razão do pensamento. Esse pensamento está criando e sustentando esse tempo. Assim, quando você fala de encontrar algo amanhã,
Se esse algo é físico, como uma chave que você perdeu, isso é compreensível. Mas se esse algo que você quer encontrar amanhã é algo não físico, mas que o pensamento tem uma ideia de onde isso se encontra, veja, já estamos falando de algo que o pensamento está imaginando. O pensamento, ele não pode encontrar algo amanhã, porque o pensamento é um elemento em você que vem do passado. Ele não lida com o tempo. Ele cria a fantasia, a ilusão, a imaginação do tempo quando fala do amanhã. Acompanhe com calma isso aqui. Eu tenho dito para as pessoas que esses assuntos, eles não são tão simples. Requer que você escute com atenção, e esse escutar requer uma aproximação diferente, requer que você seja capaz de estar em silêncio enquanto a fala acontece. Esse silêncio só é possível quando você está além desta concordância com a fala ou discordância da fala. Então, nesse silêncio, se torna possível acompanhar essa fala e perceber para onde estamos apontando com esta fala. Então, não estamos diante de assuntos aqui tão simples. Na verdade, os assuntos não são complexos. A complexidade está nesse modelo de consciência que temos, de ego-consciência que trazemos, de autoconsciência que está presente em nós. Porque estamos sempre ouvindo para concordar, para discordar, para aceitar, para rejeitar, sempre na intenção de adquirir novas informações e guardar essas informações nesse movimento interno, intelectual, de palavras que nós temos, que é esse intelecto, que por sinal está preso a esse condicionamento de sempre acumular mais informações, e mais informações, e mais informações. Não é assim o contato real com o aprender sobre esse assunto, que é o que nós precisamos. Então acompanhe com atenção isso aqui. Aprender sobre esse assunto requer uma forma de aproximação bem simples, bem direta. De outra forma, esse assunto fica bastante complexo, bastante difícil. E volto a dizer, não porque o assunto seja difícil ou complexo, mas é porque o assunto não é, de fato, tão simples. Sobretudo quando colocamos o modelo de uma mente condicionada, de um cérebro condicionado, de um intelecto condicionado, desta assim conhecida autoconsciência, que é essa consciência do eu, presente, aqui. Nós precisamos, nesse instante, de um cérebro quieto, silencioso, capaz de acompanhar esta fala. Então, acompanhar esta fala é olhar, é perceber, colocar o coração, toda esta atenção para investigar isso. E aqui estamos com você investigando essa questão. A questão de, na vida,
vivermos a vida sem a presença do tempo. Sim, vamos continuar fazendo uso do tempo do relógio para os assuntos dessa nossa agenda. Então nós temos o tempo do calendário e temos esse tempo psicológico. Nesse tempo psicológico, carregamos a ilusão desta consciência do eu, desta autoconsciência. Aqui com você, nós estamos trabalhando o despertar de uma nova consciência, de uma divina consciência, de uma real consciência, que é a consciência de Deus. Ela é algo que já está presente. Não se trata de algo para ser alcançado. Aqui o futuro não entra, porque não existe esse futuro. Nós temos o futuro para fazer um curso, para comprar uma casa, para comprar um carro, para trocar de apartamento. Nós temos o futuro para uma consulta médica. Nós temos o futuro na agenda, no calendário. Mas psicologicamente, esse contato com a vida, na beleza de sua totalidade, e esta beleza de totalidade é a ciência de Deus, é a ciência do seu ser. E nesta totalidade da vida, onde está presente, aqui e agora, a realidade do amor, da paz, da liberdade, da felicidade, desta completude de ser, nós não temos o tempo. Lidar com a vida em sua totalidade é ter ciência daquilo que é indescritível. Eu me refiro à realidade do eterno, à realidade de Deus. Essa realidade é a realidade do seu ser. Assim, aquilo que se torna necessário aqui, fundamental aqui, consiste na compreensão de como a mente funciona. E compreender como a mente funciona requer a ciência sobre o que é o pensamento. Como já foi colocado agora há pouco, o pensamento é o elemento que constrói a ideia desse eu. O seu nome não é você. A sua história não é você. Todas as lembranças e memórias que você tem, tudo isso em você é somente a presença do pensamento. E, no entanto, o pensamento está construindo a ideia de uma entidade presente, que é esse eu, esse mim, essa pessoa. Todo esse movimento da consciência ou desta autoconsciência não é outra coisa a não ser o movimento do pensamento. E é exatamente esse movimento da autoconsciência, desta consciência, que é o movimento do eu, o movimento desse tempo psicológico. O descarte do tempo psicológico é o descarte do eu, desta ego-consciência, desta autoconsciência, desta particular consciência da pessoa. Assim, a ciência da verdade divina consiste no florescer, no despertar desta consciência de Deus. Veja, não é a consciência do eu, é a consciência de Deus.
Não há qualquer separação entre você em sua natureza verdadeira, que é esta real consciência, e a verdade divina, daquilo que é indescritível, daquilo que é sem nome, sem forma, que não está no tempo, que está além do tempo, que está além desta separação, que é a separação desse eu e o não eu, que é exatamente a ilusão desse pensamento em você, criando esse pensador, esse experimentador, criando esta autoconsciência, esta consciência pessoal. O descarte disso é o surgimento de algo novo. Veja, é o aparecimento de algo novo. É a constatação de algo novo. Você não vai encontrar isso. Você vai se dar conta disso. A realidade de Deus, a realidade da verdade, a realidade desse florescer desta consciência divina, não é uma questão de algo para ser alcançado, para ser obtido, para ser realizado no sentido de um futuro para isso. Aqui, esta realização consiste na constatação desta realidade presente, que está além da mente, que está além do pensamento. Isso requer a presença da meditação. Então, o que é meditação? Meditação é esse olhar para a vida nesse instante. Simplesmente como ela acontece. Sem introduzirmos nesse olhar um elemento que em algum momento aprecia e no momento seguinte despreza a vida como ela acontece, que em um momento gosta e no momento seguinte já não gosta. O nosso modelo de continuidade, de ilusória identidade, é algo que persiste presente em razão da ilusão desse tempo. Porque estamos sempre numa relação com a vida, querendo obter algo dela. Ou nos livrar de alguma coisa que está presente nela. Enquanto que, na verdade, tudo está presente, é nesse elemento, que é o observador, que se separa para gostar, não gostar, querer, não querer. Então, essa continuidade do eu é a continuidade desse observador, desse que está na vida, se vendo como o experimentador da vida, como o pensador dos pensamentos, como aquele que sabe o que é e o que não é. Tudo isso faz parte de um único movimento em nós, que é o movimento do pensamento, algo que vem do passado. Então, a grande verdade sobre esta consciência, ou essa autoconsciência, é que estamos lidando com aquilo que o pensamento tem construído, que o pensamento tem estabelecido em nós como essa ilusão, que é a ilusão desse mim, desse alguém, que está vivendo dentro desta condição equivocada, como uma entidade que se separa da vida,
que se separa do outro, que se separa de Deus. Então, do que estamos tratando aqui com você? Estamos tratando do fim desta ego-consciência, desta autoconsciência, para o florescer de sua natureza divina, de sua natureza essencial, que é a verdade do seu ser. A grande verdade sobre isso é que estamos lidando com algo além do conhecido. Sim, nós temos chamado de real consciência, de divina consciência, mas estamos lidando com algo fora das palavras. E se isso está presente, Deus é a presença, a verdade é a presença, o amor é a presença. É isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Sábado e domingo nós temos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. São 2 dias juntos, através de perguntas e respostas. Podemos trabalhar isso com você. Ok? Então, se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que nós temos encontros presenciais e também retiros, que ocorrem em alguns períodos do ano. Se faz sentido, já coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Tudo bem? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui o trabalho é acordar deste sonho, deste sono, para o seu estado natural de pura consciência. E a meditação, a real meditação prática, é a chave para esse despertar.